Depois do fracasso que foi o G5 SE, a LG teve que remodelar os seus projetos, rever os seus projetos para lapidar o seu futuro top de linha. E como resposta, o LG G6 veio com um novo design bem diferente para conseguir equiparar a própria marca LG com as outras demais marcas, como a Apple e Samsung, como as estrelas do momento. Então, vamos para a análise. O corpo do G6 é construído em vidro com estrutura em alumínio. Temos apenas uma parte em plástico, que seria o leitor de digitais na parte traseira. Porém, o interessante é a utilização de dois tipos de Gorilla Glass. Nós temos o Gorilla Glass 5 e, para proteger a tela, o Gorilla Glass 3. E completando o kit construção, tem também a proteção contra água e poeira IP68, mais ou menos 1 metro a 1,5 metro de profundidade a 30 minutos, coisa que não vimos no G5. A LG mudou bastante a linha G. Ela continua com a mesma carinha desde o G2, lá com os botões na parte de trás e só tela na parte da frente. Mas nessa geração ela fez um design bem diferente, bem bonito e bem sóbrio. Então, parabéns, LG! Mas o que aprimora ainda mais a experiência do usuário é o novo formato de tela. Com proporção 18:9, as coisas ganham uma cara de cinema, principalmente em jogos e vídeos. A qualidade em si permanece a mesma da geração passada, com resolução 2K 1440 por 2880. Os números só mudaram um pouco para acompanhar o novo formato, mas a densidade continua em 564 ppi. Apesar de ainda usar o IPS LCD nas telas, a LG sabe muito bem como trabalhar com essa tecnologia. As cores são vivas e os pretos são bem marcantes. Lógico, não tanto como no AMOLED da vida, mas mesmo assim a qualidade não fica atrás. É importante mencionar também que o vidro da tela é plano, sem aquela de 2,5D que a maioria das fabricantes usam, fazendo com que as películas de proteção cubram completamente a tela sem maiores dificuldades. Mas a grande dúvida é, com essa nova tela, esse novo formato, como será que os apps estão se comportando? A solução para isso é que a LG fez uma gambiarra. É meio que uma solução temporária, mas às vezes não funciona muito bem não, viu? Nas configurações tem um ajuste de proporção para os aplicativos. Caso o aplicativo não tenha sido atualizado, ele meio que redimensiona, força o aplicativo a ficar nesse novo formato. Eu provei um pouco disso no Netflix, porque até o momento ele não tinha sido atualizado. Quando o app é aberto, um pop-up aparece perguntando se você deseja redimensionar a tela para compatibilidade de 16:9, padrão de 16.7:9 ou tela cheia 18:9. Lógico que isso não seria a solução para todos os problemas, até porque alguns apps bugam com essa forçada no ajuste. Mas assim que atualizado, o app sai da lista de ajuste na proporção e já entra automaticamente no novo formato, como no caso do Netflix, que atualizou há pouco tempo. Quando o conteúdo é feito no padrão 16:9, ele faz um pequeno corte na parte superior e inferior do vídeo para ajustar a tela, mas nada que seja muito perceptível, a não ser comparado com uma tela 16:9 nativa, que a coisa fica mais evidente. Mas em filmes com proporção 21:9, as barras pretas que aparecem em cima e embaixo incomodam bem menos do que no aparelho 16:9. O único detalhe que pode incomodar um pouco é o corte nos cantos da tela, parecendo que foi feito manualmente e não com a precisão de uma máquina. Mas isso é pra quem gosta de procurar pelo em ovo que nem eu, né? Porque numa distância normal decente você nem vai conseguir perceber isso, é normal. E como a gente tá falando de experiência multimídia, seria muito melhor se a LG tivesse colocado uma saída estéreo de som. Não vou ser hipócrita falar que o som é ruim, pelo contrário, ele é muito bom e funciona ok. Mas não é uma experiência imersiva como num aparelho com som estéreo. Agora, aprofundando mais nas configurações do G6, podemos ver que a LG se esforçou bastante para entregar um produto de alto nível. A cabeça disso tudo é um processador Snapdragon 821 com 4 núcleos Creo, sendo 2 de 2.35 GHz e 2 de 1.6 GHz, turbinado pela Adreno 530, que cuida de toda a parte gráfica. Além disso, 4 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno, com expansão via microSD, completam os specs. Na verdade, de acordo com os rumores, o G6 deveria vir com 835, mas como a Samsung monopolizou a bagaça toda, a gente vai ter que se contentar com 821. Isso também não significa que só porque ele não tem o mais avançado ele é mais lento, tá? Primeiro, para de achar que só porque saiu um novo, o antigo tá defasado, o antigo é ruim. Não, galera, ele continua muito bom. Tem o melhor, mas ele continua muito bom. Porém, todavia, entretanto, tem alguns probleminhas no software. O Android é o 7.0 Nougat com a LG UX 6.0 UI. E é aí que mora o problema. Não que a interface seja feia ou mal otimizada, pelo contrário, a LG fez um ótimo trabalho no desenho dos ícones, barra de notificações e telas de sistema. Porém, alguns resquícios das versões anteriores ainda assombram os usuários, como o bounce na tela principal e a organização das configurações que mantém a mesma cara desde o G2. O que pode fazer com que o aparelho pareça um pouco lento são as animações. Desde o desbloqueio de tela até a abertura dos apps, parece que ele não é tão rápido como nos outros aparelhos. Tá bom, eu sei, dá pra você ir lá nas opções de desenvolvedor e deixar tudo mais rápido, mas não é natural, não vem de fábrica.
E sustentando tudo isso, o G6 tem uma bateria de 3.300 mAh que duram bastante. No uso intenso você vai precisar carregar no meio do dia, mas no uso moderado ela dura até o final da noite. O melhor de tudo é o Fast Charge. Quem tem sabe como isso facilita a vida. Em meia hora você tem mais da metade da bateria carregada. Mas como nada vem de graça, esse carregamento cobra mais a vida útil da bateria, fazendo com que ela perca mais carga conforme o tempo passa. Até lá você já deve estar com o LG G8, então fica tranquilo. E finalizando, vamos às câmeras que possuem um conceito bem diferente dos outros smartphones com Dual Camera. Cada câmera de 13 megapixels possui uma angulação diferente. A principal de 71 graus, que seria a angulação convencional, tem abertura de 1.8 e estabilização de imagem com 3 eixos. E a segunda de 125 graus, de lente grande angular com abertura 2.4. O truque aqui não é ter um zoom ótico entre as lentes ou efeito bokeh, como é feito no iPhone 7 Plus e iPhone 3 mas ter uma lente específica para captar mais informação. Fotos com grande angular à la GoPro. No software temos algumas gracinhas também, como o Pop-Out Picture, que cria uns moldes usando as duas lentes e modo manual. E mesmo com tudo isso, o resultado não é tão bom como a concorrência, como no iPhone 7 Plus e Galaxy S8, que são do mesmo nível. Até mesmo o iPhone 3 que é de uma categoria abaixo, se sai melhor nesse quesito. É aquele típico não fede nem cheira. E para encerrar, a gente pode dizer que o G6 é um aparelho muito bonito, tem um design bem diferente do que a LG tem feito nos anos anteriores, e principalmente a tela, que apesar da tecnologia não ser a melhor como o AMOLED, ela é muito boa, sério. Essa tela é muito boa, principalmente com HDR no Netflix. As imagens ficam tipo show. Apesar da bateria também não ser aquela coisa, os 5.000 mAh de outras marcas, os 3.300 mAh ajudam bastante, ela aguenta bastante no dia, principalmente com o Fast Charge, que faz a mágica toda. E como nem todos são flores, o G6 podia ser um pouquinho mais rápido, né? Ele tem um hardware bem parrudo, e a LG parece que dá uma engasgada aí, ela dá uma segurada no tranco desse hardware, principalmente com o software, que é bem carregado e tem bastante aplicativo que você não vai usar, que é da própria LG e você vai ter que deixar tudo desativado. Mas a gota d'água é o preço. O preço de lançamento do G6 é R$4.000. O maior problema, na verdade, não é o preço, porque você tem aparelhos mais caros que ele, mas sim a quantidade de armazenamento interno que a LG coloca no modelo mais básico. R$4.000 por 32 GB. Se fosse 128, sei lá, 64, a galera nem ia reclamar tanto. Mas 4.000 por 32? Desculpa, mas não cola. E essa foi a nossa análise do LG G6. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se você também não gostou, também deixa o seu like aí pra ajudar a gente. E também deixa nos comentários aí as dúvidas, sugestões sobre o canal, sobre o aparelho, o que vocês acham também do G6, se vocês comprariam ou não. Até a próxima aí, tchau!